Paz e graça, queridos, em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre um tema de suma importância, diretamente da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada, cujo pastor Washington. Estamos com a temática falando sobre casamento, sobre família, né? E é de suma importância termos orientações, lições que nos oriente, que nos ensine, que nos dá uma base sobre família, sobre casamento, né? Então, você que está aí do outro lado, que gosta de ensino, que gosta de aprender a palavra de Deus, separe o seu caderninho, sua caneta, sua Bíblia, separe o seu celular, porque hoje nós usamos muito o celular, o tablet, para fazer anotações, porque o que vamos estar falando aqui nessa tarde vai ser de suma importância para experiências futuras e até experiências, por que não dizer, no presente. São ensinamentos dentro da palavra de Deus, a qual nós estamos nesse primeiro trimestre, né, falando sobre família. Se você tem a revista, né, nós somos do Ministério Madureira, revista Betel. Se você tem a sua revista, nós estamos hoje falando na temática da lição número 8. Lição número 8, cujo tema é família, uma obra em permanente construção. Veja que interessante. Família, uma obra em permanente construção. Só para iniciarmos, as famílias, elas não vêm pronta. As famílias, elas são construídas ao longo dos anos. Então, a temática de hoje, nós vamos estar falando sobre a família, uma construção constante. Então, convide um amigo, né? Compartilhe essa live, chame a sua família, para nós aprendermos um pouquinho aqui sobre família, uma obra em permanente construção. Vamos fazer uma oração rápida e já vamos entrar dentro da temática. Pai, no nome de Jesus Cristo, nessa tarde, essa tarde de bênção e de vitória, nós rogamos a Tua graça sobre a nossa vida e sobre todos aqueles que vai nos ouvir, que vai estar diante desta live, ouvindo, assistindo, que o Senhor possa edificar cada lar, cada família, cada casamento, e o nome do Senhor ser louvado sobre as nossas vidas. Então nos oriente, nos ensina, nos inspire e nos dá sabedoria para falar a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Temática família, uma obra em permanente construção. Textual diz o seguinte: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, verso 9. Esse é o 9. Vamos estender a leitura e vamos começar a ler a partir de Marcos, capítulo 10, verso 6. Olha só. Mas desde o princípio da criação, Deus o fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne, ou seja, uma única carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém. Jesus, no livro de Marcos, que o Marcos, o evangelista que registrou, está falando sobre como a constituição, né, como a criação do casamento por Deus, foi lá no princípio. Então, o texto deixa muito claro que no princípio, quando Deus instituiu, criou o casamento, era para ser uma coisa permanente. E aí alguns dos fariseus, escribas, indagaram por que Moisés, né, deu a carta, a carta de divórcio, né, a carta de divórcio.
de repúdio. E aí Jesus vai explicar que isso veio devido à dureza do coração do homem, mas que desde o princípio, quando Deus criou, né, o verso 9 deixa muito claro: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Aí tem uma questão que dizem assim: mas e o casamento que Deus não ajuntou? Se você chegou até o altar, se você casou, foi até o altar com esse companheiro ou com essa companheira, a bênção de Deus está nesse casamento. Deus instituiu isso. Agora, a convivência, aí é outra coisa. O que nós não podemos é querer achar uma brecha e dizer assim: e o casamento que Deus não ajuntou? Porque o que Deus está dando legalidade aqui é que o casamento é uma instituição divina. Amém? Então, o texto não está dando uma abertura para dizer assim: e o casamento que Deus não instituiu? Não. Deus aqui está dizendo, Jesus aqui está falando da criação do casamento, que desde lá de Gênesis, né? A criação do casamento, a instituição casamento, família, ela veio de Deus. E é único. Amém? Agora, pela dureza do coração do homem, pelos nossos erros, as nossas falhas, né? Aí acontece a questão do divórcio. Mas diante de Deus, diante do princípio da palavra de Deus, o casamento, ele é uma instituição permanente. Amém? Vamos lá em Gênesis, eu não ia partir agora para Gênesis não, mas vamos lá em Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 18, diz assim, ó: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjuntora, alguns textos diz auxiliadora, que lhe corresponda, ou seja, que esteja ao seu lado, né? Aí o 24 diz assim: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus está falando da instituição do casamento, né? E a separação do casal veio por meio do homem, não de Deus. Amém? Vamos avançar. Verdade aplicada. A família é uma construção permanente, que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. Essa família, quando nós estamos dentro de um lar, dentro de uma convivência, construir essa família não é fácil. Todos nós sabemos que manter uma família, né, nos dias atuais não é fácil, mas com muito carinho, né, com muito carinho, com muita compreensão, com muito amor, muito diálogo, conversa, é possível ter uma família e é possível ter um casamento abençoado por Deus. O foco da lição, né, que a lição vai tratar hoje, vai ser mostrar que a família é uma obra em processo. Não existe família pronta, não existe família completa. A família está sempre em processo, evolução, crescimento, desenvolvimento. Explicar que o casamento não pode ser experimental. Olha só, eu achei muito interessante o comentarista, o escritor da revista, né, no capítulo, na lição número 8, e dentro da lição número 8, vi um assunto falando que o casamento, ele não pode ser tratado como experimental. Eu vou experimentar para ver se é bom. Não, não foi isso que Jesus falou. Não foi isso que desde o princípio, desde Gênesis, Deus instituiu para o casamento. Deus não colocou o casamento como algo experimental, que eu vou experimentar se é bom ou não. Para isso, nós temos os processos legais, que é o namoro, é o noivado, e depois vem o casamento. Sabe qual é o problema da nossa geração? Está atropelando tudo, não namora, não noiva, já parte para o casamento. E aí fica difícil. E aí coloca a culpa em tudo e em todos.
Outro ponto importante, orientar que o casamento é um aprendizado constante. Gente, no casamento, na família, sempre vai ter um aprendizado novo e um aprendizado diferente. Por exemplo, deixa eu abrir aqui. Quando casamos, no primeiro ano de casamento nosso, é tudo muito novo, né? É tudo ali, é iniciante. Então, cada dia, cada mês, cada ano, você vai crescendo no seu casamento. E quando você pensa que você está bem no seu casamento, vem os filhos, que aí vem aí outro aprendizado novo. Quando a gente pensa que a gente está bem nos casamentos, aí vem os genros. Quando a gente pensa que está bem no casamento, aí vem os netos, né? Vem os cunhados, veio os avós, né? da outra parte, vem os pais, vem a mãe, né? Da outra parte, vem os primos, né? Vem os sobrinhos. Então veja como é que fica essa família. Essa família, ela vai crescendo, porque o casamento vai fazendo essa procriação de mais membros da família. Então, sempre é uma coisa nova. Então, nós estamos em constante aprendizado. Introdução. Uma família não se faz de um dia para o outro. Não. Já disse, é constante crescimento, amadurecimento, aprendizado. A construção de um bom relacionamento familiar leva tempo. Nós não temos uma boa comunicação, um bom relacionamento de início na família, né? Porque às vezes é tudo novo, né? Então nós vamos ter que ir aí construindo esse bom relacionamento ao longo dos anos, dos tempos. E um bom relacionamento familiar, né, está relacionado à semeadura diária. A semeadura diária que o comentarista colocou aqui é dia após dia, é aquilo que eu faço de bom para que essa família esteja bem, esteja comunicativa, esteja sadia, falando assim, dentro de um relacionamento de casamento, de família. O que essa família faz, né? O que é feito diariamente para que se mantenha uma família abençoada? Ponto 1. A família é uma obra em processo. Eu li em Gênesis 2:24, e eu vou ler aqui de novo para a gente poder frisar. Gênesis 2:24, a família é uma obra em processo. Olha só, Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e juntar-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Veja, acabou-se de juntar. Está vendo aqui uma união. Está vendo aqui um ajuntamento do homem e de uma mulher. Então, é fato que essa família, que esse casamento que está acabando de ser constituído, é uma obra de processo, né? Vai levar tempo para ter um casamento maduro, para ter um casamento melhor. Leva tempo para ter uma família melhor, compreensível, que todos entendam ali dentro daquele lar. Então, leva tempo, né? Uma coisa interessante aqui, ó. Ações continuadas, que vai construir um bom casamento, assim boa família, né? Dentro de um processo, o que diz aqui a família é uma obra em processo, falando de processo, são ações continuadas, né, que vai construir um bom casamento, uma boa família, né? Quais são as ações que estão sendo feitas a cada dia, a cada momento, para se ter uma família, para se ter uma construção de casamento que venha a ser bom? Outra coisa, casamento não vem pronto, se constrói. Não dá para ir ali comprar um casamento. Assim também a família é construída. Casamento não é sorte nem loteria, mas é uma construção diária. Então, nós não podemos, como cristão, deixar tudo na responsabilidade de Deus. Até porque quem resolveu casar, constituir família, somos nós.
Então, se nós estamos casando, se nós temos uma família, somos nós, né, eu digo nós, mas cada um individualmente, que tem que fazer de tudo para construir a sua família da melhor maneira possível. Como cristão, seguindo os princípios da palavra de Deus. Então, a família é uma obra em processo. Nunca pense que você, como família, está inacabado. Está acabado, ou melhor dizendo. Amém? Não. Um ponto interessante aqui, ó. O que foi construído junto é mais sólido de difícil desconstrução. O que o comentarista coloca no ponto 1, na questão 1, é que o que é construído junto, com certeza, é muito mais sólido e difícil de ser desconstruído. Amós capítulo 3, verso 3, diz assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O princípio que eu quero pegar desse texto bíblico é que quando nós estamos de acordo dentro do casamento e dentro da família, tudo aquilo que foi construído fica sólido, e é muito mais difícil de dissolver uma família que está unida, que está junto, que está construindo. Então, é possível fazer isso. Então, quando Amós fala em 3:3, que andarão dois juntos se não estiverem de acordo, porque a casa, o casamento que não tem acordo, que não tem união, tende a ser destruída. Então, a família, ela tem que ser construída com união, né, com parceria, estar junto, né? Outro ponto legal aqui, ó. Casamento é um processo que dura a vida toda. Quando se constrói uma família ou quando se casa, isso não acabou. Isso é construção a vida toda. Casamento não se vende na loja de esquina e nem em shopping. Não se vende família nem casamento pronto. Eu não vou num aplicativo de uma loja, né? Tirando o exemplo aqui de shopping, de loja, também colocando aqui, eu não vou num aplicativo onde vende, lá e falo assim, eu vou comprar meu casamento pronto, eu vou comprar minha família. Não. Família é essa coisa mesmo, de estar junto, construir junto, né? E tem problema, tem dificuldade. Não existe casamento perfeito e não se existe família perfeita. Família tem problema. Casamento tem problema. Agora, vejamos como resolvemos esses problemas que aparecem no seio da nossa família e no nosso casamento. Nosso pastor tem tido uma série de ensinamentos aqui na terça-feira à noite, e ele tem falado das questões, dos problemas que tem em família, né? Não dá para negar que a família tenha problema. Quem vende um casamento perfeito, quem vende uma família perfeita, está vendendo alguma coisa que não é verdadeiro. Podemos ter famílias ajustadas, casamentos ajustados, família funcional, né? Isso podemos ter, mas família e casamento perfeito, isso não se tem. Outro ponto importante, olha só, no começo do casamento, não sabemos de quase nada. Todos nós estamos em construção, precisamos construir o nosso casamento e a nossa família nos princípios da palavra de Deus. Jesus falou uma ilustração sobre dois alicerces, um construído na areia e outro construído na rocha, né? A verdade é que o que foi construído na areia, quando veio o vento, quando veio a tempestade, quando veio a inundação, derrubou esta casa. Mas a casa que foi construída na rocha, quando veio o vento, veio a tempestade, né, veio a inundação, bateram contra esta casa e não derrubou, né? Aí nós vamos entender, né, dessa ilustração, que Jesus estava falando dos princípios da sua palavra. É mais ou menos assim: aonde está construída a minha vida, que seja social, emocional, espiritual? Aonde que o casamento e a família está construída? Nos princípios da palavra de Deus ou só nos princípios
de conhecimento secular. Para um cristão verdadeiro, a maioria dos princípios que regem a sua vida, o seu casamento, os seus negócios, a sua família, é os princípios da palavra de Deus. E aí Jesus vai dizer que essa casa, essa família, esse casamento, pode vir tempestade, pode vir dificuldade, pode vir inundação. O que Jesus está dizendo é o seguinte: pode vir dificuldade de todos os lados, de cima, por baixo, na lateral, mas esse casamento, ele está sendo construído dentro dos princípios da palavra de Deus, que tem sustentabilidade. É isso que o comentarista quer dizer neste ponto, que aonde está construída a nossa família. Então, se a nossa família está construída em Deus, Deus garante a vitória. Amém? Não existe craque no casamento e na família. Não existe. Craque se existe nos esportes. Nos esportes se existe craque. Mas na área da família, na área do casamento, não se existe craque. Se existe pessoas cautelosas, se existe pessoas prudentes. Amém? Então, precisamos ser cautelosos e precisamos ser prudentes com a construção do nosso casamento, com a construção da nossa família. É isso que precisa. Não existe casamento perfeito, porque somos imperfeitos. Casamento é um esforço contínuo para conviver juntos. Então, se o casamento é um esforço contínuo para conviver juntos, assim é os personagens da família que também tem que fazer um esforço contínuo. Ponto 2. O casamento não pode ser experimental. Gênesis 2:18 diz assim: disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, falhei uma adjutora ou auxiliadora, que lhe corresponda, ou seja, que esteja com ele. Quando Deus instituiu o casamento, Deus não estava fazendo uma experiência, Deus estava fazendo uma instituição divina permanente. Aleluia. Até que a morte os separe, não significa até que surja um problema. Aí Marcos capítulo 10, verso 7, vai completar e vai dizer sobre isso. Verso 7, por isso deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é assim, até que surja um problema, separe, não. Quando Deus fez a instituição do casamento, é uma coisa permanente, mas nós sabemos de toda a dinâmica, de toda a complexidade que pode acontecer no casamento, no decorrer da vida. Mas não é porque nós temos separações hoje, que nós não devemos pregar o princípio bíblico da palavra, a essência da palavra, porque a essência da palavra é um casamento para toda a vida. Mas lógico, não sou ignorante, eu sei que no decorrer do tempo, acontecem algumas coisas, e tem sim separação, mas o princípio da palavra de Deus é até que a morte o separe, não é até que surge um problema, não é que até que surge uma dificuldade, ou coisinhas banais que venham acontecendo na nossa geração, e vai ocorrendo a questão da separação. Como um professor, e como muitos pedagogos, sabe a dificuldade de uma criança quando está num lar disfuncional. O que é um lar disfuncional? É um lar que não funciona, é onde a criança ela fica à deriva, por causa de separação dos pais e outras coisas mais que acontecem, tá? Então, quando eu falo de conhecimento de causa, com mais ou menos quase 20 anos envolvido no meio educacional, conhecendo muito bem essa questão de crianças que são criadas num lar disfuncional. Vamos continuar. Então, o casamento não pode ser, o casamento não pode ser descartável. Gênesis 2:18, não, o casamento não é descartável.
Outro que é importante, o casamento não pode ser inconstante, ou seja, hoje eu quero estar casado, amanhã não. Hoje está bom, amanhã não. Sabe essa coisa inconstante? Não. O casamento ele tem que ter uma linha linear. E no meio do caminho pode acontecer alguns problemas. Sem problema. Mas não pode, todo dia, o pau de macarrão querer ser jogado. Aí fica difícil. Então, o casamento não pode ser inconstante e o casamento não pode ser descartável. Eu vou casar, qualquer coisa eu separo e acabou. Eu uso a outra pessoa por um tempo e acabou. Ou um se usa o outro e acabou. Não, o casamento não é isso. O casamento não é isso. O casamento não é isso. Outro ponto importante, o casamento não pode ser por conveniência, atender interesse e gosto só de um dos lados. Esse é um ponto importante. Dentro de um casamento, eu não posso querer satisfazer os meus prazeres, os meus desejos, e achar que a outra parte tem que ser sufocada. Não. O casamento, ele é feito de união. Ele é feito de parceria. Né? Tem que ser uma parceria dos dois. Então, os dois precisam estar recebendo o mesmo respeito, a mesma consideração, ser atendida nos seus desejos, nas suas vontades, e isso é os dois. Ponto 3 da lição. O casamento é um aprendizado constante. Então, quando eu falo de aprendizagem constante, eu falo de mudança de comportamento. Penso que o maior aprendizado é quando ocorre mudança de comportamentos. Vou falar agora de 2 pontos muito polêmicos, mas eu não quero entrar em polêmica, né? Até porque eu estou falando dentro de um conceito cristão de família. Eu não quero assim deixar uma palavra pesada, mas eu quero dizer que quando eu optei em ser cristão, não foi por força nem por violência. Foi o dia que eu desejei mudar a minha vida e falei, eu quero viver como um cristão. Então, cada um faz as suas opções de vida. Cada um escolhe o que quer ser. Então, se você tem um casamento e você é cristão, o que fundamenta o seu casamento é os princípios da palavra de Deus. Não vamos aqui querer entrar em discussão se eu sou obrigado ou não. Eu, como cristão, tenho os fundamentos da palavra de Deus. Agora, tenho conhecimento, extra-bíblico, tenho um conhecimento extracultural da Bíblia que tem também os seus conceitos, de casamento. Mas aqui eu falo dentro de um contexto de casamento cristão. Tá? Então, falando ainda de aprendizado constante, o comentarista colocou aqui, a cultura machista é prejudicial ao casamento. Negar, discriminar ou recusar a igualdade de direitos e deveres com as mulheres. Como homem, eu entendo e eu sei e compreendo que as mulheres, elas têm os mesmos direitos que os homens e que eu não posso ter uma fala, ter um comportamento machista. Não, isso é errado. Como cristão, eu não posso aceitar isso. Até porque quando a Bíblia classifica o homem e a mulher, ele diz assim que Deus vê todos iguais, sem acepção de pessoas. Então Deus não fez acepção com as pessoas. Deus não discriminou as pessoas. Então eu não posso ser machista e ter uma discriminação com relação à mulher, certo? Então o machista pensa que sempre está numa posição superior ao que é feminino. Ele quer ser superior ao que é feminino. Isso nós não podemos. Como homem, nós devemos respeitar, considerar e saber que as mulheres têm os seus direitos. Amém? Outro ponto importante aqui, a cultura é prejudicial, a cultura feminista é prejudicial ao casamento. Como eu disse, eu estou falando dentro do ponto de vista cristão. Se alguém não crê, nós respeitamos. Assim como eu não apoio o machismo do homem, nós também não podemos apoiar a cultura feminista, que é muito prejudicial à saúde.
a cultura feminista, um dos pontos que é mais polêmico, é colocar a mulher na dominação do homem. A mulher dominar sobre o homem, ou a superioridade feminina. Se de um lado eu achei o ponto de vista machista errado, do outro lado eu também acho muito errado a cultura feminista, né, que é muito prejudicial ao casamento. Para mim, ambos são iguais, tem que se respeitar, ponto final. O que passar disso não é procedência boa. E o último, aprenda a aceitar o seu cônjuge, amá-lo ou respeitá-lo. Então, de um lado eu vejo a cultura machista, que é prejudicial ao casamento. Do outro eu vejo a cultura feminista, que é prejudicial ao casamento. Aí o comentarista coloca, né? Aprenda a aceitar o seu cônjuge e amá-lo ou amá-la. E aí eu entendo, né, que aquilo que a Bíblia diz, que o amor é a essência de tudo. Então, quando eu amo o meu cônjuge e ele me ama, aí a coisa é diferente. Não tem machismo, não tem feminismo, tem amor de ambas as partes. Então, eu entendo quando o comentarista colocou que o amor é superior ao machismo, que o amor é superior ao feminismo. Ambos se amando no casamento, na sua família, no seu relacionamento. E aí, eu falo o seguinte, não tem para ninguém, que se um casal se ama de acordo que eles se dão bem, aí não tem nem feminismo e nem machismo. Aí tem um amor que reina entre esse matrimônio, entre esse casamento, entre esse relacionamento. Aí aquele monte de nuvens de conhecimento secular, né, não vai atrapalhar esse casamento, porque esse casamento, ele está fundamentado na palavra de Deus. Como um bom cristão, é a regra de fé nossa. Amém? Mais um ponto interessante aqui. Os conceitos seculares não definem o meu casamento. Aí eu parti para mim isso aqui, né? O comentarista deixa claro que os conceitos seculares não devem definir o casamento cristão daquela pessoa que é cristã, né? Que é evangélica, que tem a fé cristã baseada na palavra de Deus, que tem o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Salvador, né? Então, se você é cristão, então os conceitos seculares não vão definir o seu casamento. O que vai definir o seu casamento, o meu casamento, o nosso casamento, é a palavra de Deus. Aí, a casa na areia e a casa na rocha. Nós, com o conceito dos princípios bíblicos, é a casa da rocha, né? As intempéries da vida, as dificuldades, os problemas não vão derrubar esse casamento, sabendo que não existe casamento perfeito, mas, todavia, porém, todo casamento bem balizado na palavra de Deus, tende a ser abençoado por Deus. Chegando na conclusão, queridos, eu já quero agradecer a todos que está aí do outro lado, que esteve conosco esses minutos, aprendendo um pouco sobre família, né? E hoje nós falamos sobre família, uma obra em permanente construção, amém? Concluindo, o segredo do casamento é a família estar na base, ter alicerce. Qual é os alicerces da família? Os princípios da palavra de Deus. Quais são os seus princípios que regem o seu casamento e a sua família? Isso é para cada um de nós responder para si mesmo. Eu respondo para mim, quais são os princípios que regem o meu casamento? Como estou ensinando, eu já falei que é a Bíblia, as Escrituras Sagradas, os princípios da palavra de Deus que regem a minha família e o meu casamento. Meu casamento, minha família não é perfeita, tá? Mas é os princípios da palavra que regem. E o seu casamento? Quem é que está regendo? E a sua família? Quem é que está regendo? Os seus negócios? Tá? Isso é uma pergunta para cada um. Aí eu coloco aqui, ó,
o que deve reger a nossa família, o nosso casamento, os nossos negócios, a nossa vida profissional, a nossa vida em si, são os ensinamentos de Jesus. Se os ensinamentos de Jesus estiverem em nós, e nós estivermos em Jesus, estivermos em Deus, com certeza, nós teremos uma família abençoada. Nós teremos um casamento abençoado. E aqui eu termino desejando que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu casamento. Eu quero fazer uma rápida oração aqui, que eu senti de Deus fazer uma oração para quem está nos ouvindo do outro lado, para que Deus abençoe a sua família e o seu casamento, porque nós sabemos que ter uma família debaixo da graça nos dias atuais não é fácil. Pai, eu quero louvar o teu nome, te engrandecer, e que o Senhor abençoe cada lar, cada família, cada casamento que nessa tarde está nos ouvindo, que o Senhor possa abençoar, que esse lar possa crescer, que esse lar, esse casamento possa ser uma bênção, e que o nome do Senhor venha a ser abençoado, que os lares sejam restaurados, sejam abençoados, o nome do Senhor seja bendito em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, querido. Nós estamos aqui falando direto da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Alvorada. Nós temos cultos aqui. Amanhã começa às 9h da manhã, é o nosso primeiro culto de domingo. E também no domingo nós temos um culto às 18h da manhã, da noite. E se você tem sede, fome, você pode vir na terça-feira, que às 19h30 temos um culto de ensino com o nosso pastor. E se você gosta muito de buscar o Senhor, ele a sós, com Deus, é um culto que nós temos aqui de busca, de adoração. Quinta-feira, às 19h45, você é o nosso convidado. Venha participar conosco de todos esses cultos e ser abençoado, você, a sua casa e a sua família e o seu casamento. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um grande abraço, no amor de Cristo.